Bem-vindos a mais um capítulo de Era uma Vez um Coração Partido, pessoal. E hoje a gente vai entrar na parte 2 da história, onde a Evangeline agora vai chegar no norte, né? Essa parte se chama O Magnífico Norte, que a Evangeline vai levar a Marisol junto com ela para aquele baile sem fim que foi a pedido das irmãs, que era a Imperatriz e a Princesa. E aí eu não tenho, assim, noção nenhuma do que eu espero para essa parte, porque a história, ela dá muitas mudadas ao longo do tempo, né? Eu nunca pensei que ela fosse sair de onde ela estava para ir para outro lugar. Amando da princesa e da imperatriz para ir para um baile, essas coisas vão acontecendo assim, coisas inesperadas. Então, a única coisa que eu espero é que ela encontre o Jax de novo. Talvez ela encontre ele no norte, porque quando eles se encontraram na primeira vez, ele perguntou se ela tinha nascido no norte. E ela falou, por que isso tem diferença, né? Por que faz diferença? E ele perguntou para ela, você não sabe onde você nasceu? Então ele meio que tem uma curiosidade aí, um interesse pelo norte. Enfim, vamos lá, vamos começar. Capítulo 11. Durante 14 dias, a única coisa que havia eram as ondas escuras, a espuma cinzenta do mar e a bruma salgada e fustigante. E então, como se fosse tirado de uma das histórias que a mãe contava para Evangeline dormir, ela viu as curvas cobertas de neve do grande arco de acesso ao magnífico norte, feito de granito com veios azuis marmorizados, e tão alto quanto o torreão do castelo. O arco tinha colunas desgastadas e esculpidas com sereias segurando tridentes, que perfuravam esculturas de homens como se fossem marinheiros espetados por peixes. As costas dos homens eram curvadas, e as suas mãos se estendiam para segurar a placa, que formava o topo do enorme arco. Bem-vindo ao magnífico norte, terra das histórias. É ainda maior do que eu imaginava, comentou Marisol. O seu cabelo castanho claro brilhava e o seu rosto delicado tinha uma cor saudável. As semanas no mar haviam feito bem para ela. Nos 2 primeiros dias a bordo do navio, a garota ficara nervosa demais para sair da cabine. Mas a cada dia ela foi se aventurando um pouco mais, e nesse ela ficou grudada em Evangeline, perto do gradil de segurança. É aqui que precisamos fazer silêncio? Sussurrou Marisol. Evangeline assentiu com um sorriso, feliz porque a irmã postiça estava começando a acreditar em suas histórias do norte. Assim como ela, durante a viagem, ela não ficara surpresa quando soube que Agnes nunca havia contado histórias para Marisol quando ela era pequena. Sendo assim, Evangeline compartilhou com a irmã algumas das histórias que a mãe contara, incluindo seus conselhos para adentrar no norte. Jamais diga uma palavra a passar pelo arco de acesso. A magia antiga do norte não é capaz de ultrapassar as fronteiras, mas ela sempre tenta. Ela fica acumulada em volta do arco de acesso, e se você falar enquanto tenta passar por ele, a magia vai roubar a sua voz e usar as palavras para atrair os visitantes desavisados, pedindo ajuda para escapar e alcançar outras partes do mundo. Eu acho muito interessante, porque ao mesmo tempo que é uma coisa meio mágica e meio encantada, tudo tem um fundo meio um quê meio assim sombrio, né? Uma coisa diferente, tipo, olha aqui o arco tem magia, mas se você fala embaixo dele, eles roubam sua voz. É uma coisa meio assim, sabe? Isso me lembra os clássicos encantados mais antigos, tipo a história do Pinóquio, por exemplo. A história do Pinóquio tem um fundo muito sombrio ali na história dele, né? O que deveria ser um mito bem conhecido. Ou então todos os passageiros do navio tratavam a questão com a mesma solenidade que Evangeline, porque passaram debaixo do arco em silêncio. Do outro lado da construção, o ar era frio como gelo, e o céu estava repleto de nuvens tão baixas que a jovem conseguiu sentir o gosto delas. Queria que a gente pudesse atravessar esse trecho mais rápido, resmungou um marinheiro. Essa parte sempre me dá dor de barriga. As ondas pararam de arrebentar, e as nuvens próximas se afastaram, cobrindo o sol e sombreando o navio, que percorria silenciosamente o trecho de mar conhecido como Canal Valor, que servia de cemitério à primeira família real do norte. Os antigos monumentos aos Valor eram exatamente como sua mãe havia descrito, erguidas do fundo do mar, com aquelas águas azuis acinzentadas na altura dos joelhos. As estátuas eram quase tão altas quanto o arco, e cada centímetro delas foi entalhado para parecer que as pessoas usavam armadura ou trajes finos, com exceção das cabeças, que estavam todas faltando. E ainda assim, quando o navio passou pelas estátuas, Evangeline ainda pôde ouvir suas vozes, ou talvez fossem as vozes roubadas daqueles que haviam passado debaixo do arco antes dela. Liberte-nos, sussurravam. Conserte-nos, ajude-nos.
Nós podemos... E Evangeline não ouviu o restante das súplicas, porque o navio chegara às docas de Valofel, e todo mundo começou a se preparar para o desembarque. Senhorita Raposa? Senhorita Turmaline? Perguntou uma mulher de cabelos grisalhos que usava um vestido azul turquesa sobre uma saia prateada, ajustada com um cinto, no qual estavam amarrados diversos rolos de pergaminho. Eu me chamo Frangélica. Os nomes são engraçados, né? Eu me chamo Frangélica. Eu acompanharei vocês até as acomodações e farei de tudo para que a senhorita Raposa chegue a tempo no jantar marcado para essa noite. Frangélica tinha um sorriso simpático e acenou com pressa, fazendo sinal para as garotas descerem do navio, mas Evangeline não teve vontade de ir mais rápido quando ela desceu na doca úmida, repleta de peixeiros e outros vendedores, além de barris de madeiras abarrotados de ostras. Ela sempre adorara viver no sul. Ela adorava o calor e as cores super vivas das roupas de todo mundo. Mas de repente as ruas cintilantes de Valenda pareciam extravagantes demais. No norte tudo era tocado pela névoa. Eram tons de cinza enevoado, azul escuro e roxo profundo, da cor exata das ameixas recém-colhidas. Todos aqueles homens corpulentos das docas davam a impressão de que seriam capazes de entrar em uma floresta e derrubar uma árvore com um único golpe de machado. Usavam botas de couro cobertas com fivelas pesadas, e as mulheres usavam vestidos de lã grossos e longos, ajustados por cintos parecidos com os de Frangélica, no qual havia de tudo pendurado, de vidros de elixires a arco e flechas em miniatura, com um palmo de tamanho. Só de sentir aquele ar gelado e seco, Evangeline já ficara com a postura um pouco mais ereta e respirava um pouco mais fundo. E... Olhe, Marisol, dragões minúsculos. Ai, meu... Marisol ficou pálida porque, com um estálido forte, um dragão minúsculo do tamanho de um esquilo, de uma cor escura, parecida com uma pimenta do reino, soltou um fogo vermelho para cozinhar um espetinho de peixe em uma banca próxima. Nas docas, esses adoráveis monstrinhos pareciam ser tão comuns quanto esquilos. Quase todos os vendedores tinham um. Marisol visivelmente não estava gostando das pequenas criaturas aladas, mas Evangeline observava encantada os minúsculos dragões azuis que se empoleiravam nos ombros das pessoas, e os cor de marrom empoleirados nos carrinhos. Os monstros em miniatura assavam maçãs e carnes, sopravam bibelôs de vidro e aqueciam canecas de cerâmica cheias de chocolate quente. Tudo era tão encantador quanto sua mãe havia dito. Evangeline foi obrigada a abaixar o olhar até o paralelepípedo úmido, para ter certeza de que seus pés continuavam no chão e de que ela não havia alçado o voo, porque ela tinha a sensação de que partes do seu corpo flutuavam. Ao pisar no norte, ela não tinha apenas a impressão de que aquele era o começo de alguma coisa, parecia ser o começo de tudo. Atrás das docas havia pináculos e lojinhas com madeira convidativa, que ficavam umas em cima das outras, em vez de lado a lado. Cada andar glorioso tinha vitrines pitorescas, como nos livros de história, e todos eram conectados por passarelas tomadas pela neblina, que se cruzavam acima da cabeça de Evangeline, formando um labirinto de contornos maravilhosos. O norte a fez se lembrar da mãe, claro, mas com uma pontada de dor. A jovem também se deu conta de que aquele era um lugar pelo qual ela adoraria se aventurar com o pai. Ela conseguiu enxergar o lado de dentro de poucas lojas, que eram exatamente o tipo de lugar onde ele teria encontrado todo tipo de esquisitices para sua loja. Comprem o seu boato diário, gritava uma menina, com uma sacola cheia de jornais enrolados. Perfeito para aqueles que vão apostar o seu dinheiro, tentando adivinhar quem o príncipe vai pedir em casamento, ou para quem quer saber quais são as oponentes. A gente devia comprar um, disse Marisol curiosa, olhando de soslaio para os jornais. Dado que Marisol não gostava de tabloides, Evangeline não esperava que a irmã postiça se interessasse por eles. Mas era exatamente o tipo de espírito aventureiro que ela esperava que o norte traria à tona em sua irmã postiça. Evangeline pôs a mão dentro da bolsinha e a moeda ali era diferente, mas a imperatriz generosamente dera alguns trocados em moedas do norte para ela. Quanto? Só meio marque, disse a menina dos jornais. Espera aí. As sobrancelhas da garota se ergueram de repente ao reparar em Evangeline. É você! E tem mesmo o cabelo rosa. A menina pôs um jornal úmido de névoa na mão de Evangeline e deu uma piscadela. É por minha conta.
Eu apostei que o príncipe Apolo vai te escolher. As pessoas já sabem quem ela é? Como assim? Evangeline não soube como responder, a não ser insistindo em pagar a menina 2 vezes o que o jornal custava. O boato diário, que comecem as apostas. Por Christopher Knightley. O sobrenome do Cutlass é o mesmo sobrenome dessa mesma pessoa aqui. Que é o jornaleiro da onde ela mora, né? Amanhã é a primeira noite do Sarau Sem Fim. A chancelaria agora está aceitando apostas em qualquer categoria, dos pares de dança aos pedidos de casamento. E como prometi, eu fiz as minhas previsões. Todos sabemos que o príncipe Apolo disse que talvez não escolha noiva nenhuma, e que quando o Sarau Sem Fim começar, ele poderá jamais acabar. Mas eu não apostaria dinheiro nisso. Eu creio com uma boa dose de autoridade que Apolo está de olho em diversas damas, e eu tenho algumas excelentes teorias a respeito de quem essa jovem possa ser. A minha primeira favorita é Thessaly Sucesso. Tenho certeza de que a jovem necessita de um pouco de apresentação, dado que vem de uma grande casa. Eu não me surpreenderia se Thessaly fosse a primeira a ser tirada para dançar pelo príncipe Apolo amanhã à noite. Contudo, se nosso príncipe herdeiro tem esperanças em cair nas graças daquela entre nós, que não vem das linhagens proeminentes, ele pode tirar a recém-famosa Ariel Lala Lágrimas para dançar primeiro. A família de Lala é envolta em mistérios e, não raro, é uma tentativa de disfarçar o fato de ser comum, mas sua beleza é quase mística, e todos sabemos o quanto o príncipe Apolo valoriza a beleza. Infelizmente, eu não apostaria em casamento para Lala. Eu tenho ouvido repetidas vezes que o príncipe Apolo já pode estar comprometido com a famosa princesa estrangeira Serendipity Skytide, das ilhas Icehaven. A dupla se conhece desde a infância. Gente, a manchete do jornal é minúscula. Ela costumava enviar cartas semanais ao palácio, revelou uma fonte secreta. Se você vai apostar o seu dinheiro tentando adivinhar quem o príncipe pedirá em casamento, a princesa Serendipity pode ser a aposta mais garantida. Entretanto, se você gosta de arriscar como eu, pode querer apostar o seu dinheiro em outra estrangeira, Evangeline Raposa, do Império Meridiano. Órfã amaldiçoada pelo Arcano e agora queridinha da nova Imperatriz Meridiana, as histórias que rondam Evangeline mais se parecem com um dos nossos contos de maldição. É difícil acreditar que poderiam ser completamente verdadeiros. O meu primo do sul, viu? É primo do Cutlass. O meu primo do sul contou que Evangeline tem cabelos cintilantes cor-de-rosa e dourado, e uma veia aventureira e ousada que combina com suas madeixas. A jovem já dispensou uma fila de pretendentes do tamanho de uma rua da cidade para que sua mão estivesse disponível caso o príncipe Apolo deseje pedi-la em casamento. E eu posso apostar que ele deseja. Quando deu por si, Evangeline estava sorrindo para a página e se esqueceu de Luke, só mais um pouquinho. Vinha tentando controlar suas expectativas para que não fossem grandes demais. Mesmo quando conversava com Marisol sobre o Sarau Sem Fim, ela nunca falava sobre o príncipe. Falava de dançar, das roupas e do tipo de pessoas que ela poderia conhecer. Mas Evangeline tinha de confessar que realmente queria acreditar que tinha uma chance de ser o alvo do afeto do príncipe Apolo. Sabia que não era a coisa mais prática imaginar um casamento com alguém que nem sequer conhecera, mas tão pouco acreditava que era completamente impraticável. Ela é muito assim. Ela se apaixonou pelo Luke e ela pensava assim, o Luke me ama, eu vou fazer tudo por ele. Agora ela já quer esquecer o Luke porque ela tá imaginando que ela vai se casar com o príncipe Apolo, que é alguém que ela nem sabe quem é. Que ela nem viu na vida. Ela tem assim, o ideal dela é meio irreal, assim, né? Seus pais tiveram um romance de contos de fadas, o que ensinaram Evangeline a acreditar em coisas como amor à primeira vista. Toda vez que seus pais contavam a história deles, era um pouco diferente, como se outros contos do norte de sua mãe. Sempre começava com o pai à procura de curiosidades no norte, e ele acabou chegando a um poço do qual saía a mais hipnótica das canções. Como achou que o poço era encantado, é claro que ele tentou falar com ele, e o poço respondeu, ou melhor, a mãe de Evangeline respondeu. Ouvir a voz do rapaz saindo do poço da família.
e gostou da ideia de conversar com aquele desconhecido do sul que era um elemental das águas. Em algumas versões da história, a brincadeira durou semanas. Em outras, o pai de Evangeline sabia desde o início que, na verdade, uma moça estava brincando com ele. Mas em todos os contos, os dois se apaixonavam. Amor à primeira ouvida, dizia seu pai. E então sua mãe sempre dava um beijo no rosto dele e dizia: para mim foi só amor à primeira. E então os pais da garota faziam questão de falar para Evangeline que nem todo amor acontece à primeira. Alguns levam tempo para crescer, como sementes, ou podem ser como bulbos, que ficam dormentes até a estação certa se aproximar. Mas Evangeline sempre quis um amor à primeira. Ela queria um amor como o dos seus pais, um amor como aqueles dos contos e lendas. O olhar para aquele jornal a convencera, só mais um pouquinho, de que ela poderia encontrar o seu amor à primeira ali, no sarau sem fim. Tudo isso é muito empolgante, comentou Marisol com um gritinho. Foi um som atrevido, um som absolutamente feliz. Mas um segundo depois, Evangeline viu uma sombra perturbadora cruzar o rosto delicado da sua irmã postiça. Apesar de o jornal dizer que você é uma aposta arriscada, vai precisar ter cuidado com as outras garotas hoje à noite. Devem estar afiando as garras e os dentes, com certeza. Evangeline sabia que essa reação era, sem dúvidas, devido à influência venenosa de Agnes, mas ela sentiu mesmo uma pontada de dor, bem na hora em que Marisol pronunciou a palavra dentes. As cicatrizes em forma de coração no seu pulso começaram a arder. A garota as vinha sentindo com mais frequência desde que resolveu ir para o norte. Normalmente ela ignorava as pontadas de dor e as lembranças de Jax que as acompanhavam. Só que naquele exato momento ela não conseguia se livrar da ideia inquietante de que naquela noite não era com as outras garotas que ela deveria se preocupar, mas com o arcano de olhos azuis que havia deixado aquelas marcas nela. Oficialmente, o sarau sem fim só teria início no dia seguinte, mas naquela noite haveria um jantar privativo para dar boas-vindas a todos os embaixadores estrangeiros. Ao contrário do baile oficial, em que o príncipe só dançava com 5 garotas, naquela noite ele ficaria a sós com todas, incluindo Evangeline. Devem ser muitas mulheres, como que ele vai ficar a sós com todas? Damas, exclamou Frangélica, batendo palmas. Nada disso terá importância se a senhorita Raposa não chegar na hora no jantar. Em seguida, ela fez um sinal para as duas entrarem na carruagem que as esperava. A sensação de queimação no pulso de Evangeline diminuiu, mas não desapareceu completamente, à medida que foram saculejando por uma pista cinzenta e acidentada, cercada por estalagens e tavernas nomeadas em homenagem a várias lendas e figuras históricas do norte. Passaram por um cantinho de leitura da sorte chamado Zunzum Vespertino, e por uma forja barulhenta, denominada Arsenal Lobrick. O Príncipe Eterno, pelo jeito, era uma taverna famosa, mas a garota ficou mais curiosa ao ver a fila serpenteante de pessoas em direção às sensacionais águas saborizadas Sucesso. Ela não reconheceu o sobrenome das histórias que sua mãe contava, mas se perguntou se aquele estabelecimento tinha alguma ligação com a jovem da Casa Sucesso, que, segundo os tabloides locais, era uma das possíveis favoritas do príncipe. Eles finalmente pararam quase no fim da rua movimentada, em A Sereia e as Pérolas, a estalagem para viajantes aventureiros. Os boatos diziam que o lugar foi construído com vestígios de um navio naufragado. O chão de tábuas da estalagem rangia, e o local tinha um calor estrondoso, que aqueceu imediatamente a pele gelada de Evangeline. As paredes eram forradas de papel de parede em tons de sépia, cheio de desenhos de marinheiros hipnotizados e sereias jovens e perversas. O quarto de Evangeline e Marisol era decorado com o mesmo tema. A cabeceira das camas de dorsal imitava baús de tesouro abertos, e as colunas eram formadas pelas maiores pérolas brancas que ela já viu na vida. De acordo com sua mãe, A Sereia e as Pérolas era a história de uma sereia que enganava os marinheiros, convencendo-os a permitir que ela os transformasse em pérolas gigantes. Era um dos mitos que, para Evangeline, sempre pareceu mais um conto de fadas do que uma história verdadeira. Mas só para garantir, caso fosse verdade, ela passou longe de todos aqueles pilares perolados quando ela foi se arrumar para o jantar. Havia tentado conseguir um convite para Marisol, mas o jantar naquela noite era bastante exclusivo. Todos os participantes deveriam usar trajes representando algo de si mesmo ou do reino de onde vinham, e o vestido de Evangeline, que ela ganhou da imperatriz, claramente representava. No lugar das mangas haviam apenas finas linhas prateadas que envolviam seus braços e abrangiam seu colo e desciam fluidos,
como veios de uma peça de mármore, por um corpete branco como a neve e uma saia também branca e justa. Evangeline parecia uma estátua que ganhou vida. Marisol ficou pálida. Vocês acreditam que eu já esqueci que ela virou uma estátua? Acontece tanta coisa nessa história que eu esqueci que essa menina já foi de pedra. Marisol ficou pálida. Suponho que foi bom eu não ter sido convidada para esse jantar. Se me dessem um vestido que simbolizasse minha vida, provavelmente teria uma caveira e ossos cruzados bordados no peito. A jovem disse isso em tom de piada, mas sua voz saiu levemente estridente e rouca demais. E de novo Evangeline voltou a sentir aquela tão conhecida pontada de culpa. Aqui as coisas serão diferentes, ela declarou. Em seguida segurou a mão da irmã postiça e a apertou. Mais uma vez ela ficou tentada a confessar a verdade e contar para Marisol que a sua suposta maldição era tudo culpa dela. Senhorita Raposa, gritou Frangélica do outro lado da porta. Está na hora de partir, minha querida. Evangeline fechou a boca e engoliu em seco. Engolindo seus segredos. Confessar até poderia diminuir a sua culpa, mas estragaria tantas outras coisas e não apenas para ela. Se contasse a verdade para Marisol, sua irmã postiça talvez não se sentisse mais amaldiçoada, mas se sentiria traída. Por ora, Evangeline só tinha que torcer para que as coisas realmente fossem diferentes ali, e que o Norte tivesse magia suficiente a ponto de criar finais felizes para ambas. E acabou o capítulo 11. Agora a gente vai ler o capítulo 12. O que vocês estão achando? Eu gosto da história. Acontece tanta coisa que eu esqueço o que aconteceu antes. Assim, é uma história que não fica monótona em tempo nenhum. Até quando ela pensa nas histórias que a mãe dela conta, são coisas interessantes. Tipo essa história da sereia e as pérolas. É uma história muito interessante. Se tivesse esse livro de contos, eu gostaria de ler. Entendeu? Então são coisas bem legais pra gente acompanhar mesmo em volta da história principal, tem coisas interessantes. É isso que eu quero dizer. Capítulo 12. Evangeline não sabia se era por causa da luz da lua ou da magia incomum do norte, mas a neblina havia se tornado uma névoa iridescente, que iluminava as ruas, fazendo as pontas das coníferas brilharem em tons de ouro azul e verde absinto, enquanto a carruagem avançava pelas silenciosas reentrâncias da rua esburacada, que reviravam seu estômago, ou talvez simplesmente ela estivesse nervosa. Ela tentava se convencer de que não havia motivos para ficar ansiosa. Mais cedo, quando as cicatrizes no seu pulso arderam, ela ficou com medo de ver Jax naquela noite. Mas, dada a explosividade do jantar, as chances de o arcano comparecer eram mínimas. Se Jax estivesse mesmo naquela região do norte, Evangeline duvidava de que ele gostaria de comparecer ao jantar. A maioria das damas estaria lá pela oportunidade de conhecer o príncipe Apolo. E se os arcanos não eram tão ciumentos quanto as histórias contavam, Evangeline não conseguia imaginar o príncipe de copas gostando disso. Não. Ela tentou se tranquilizar. Jax não estará lá. O único príncipe que eu vou ver essa noite será o príncipe Apolo. Quer ver como o Jax e o príncipe Apolo são a mesma pessoa? Não duvido nada. O seu estômago se revirou mais uma vez, quando a carruagem finalmente parou. Frangélica não se dignou a descer, mas disse alegremente: Boa sorte, e não arranque nenhuma folha. Eu nem sonharia em arrancar, respondeu a Evangeline, porque lhe pareceu a resposta mais correta. Arrancar folha de quê? Então ela saiu da carruagem e encarou o frio da noite gelada. Esperava chegar a um castelo coberto de neve ou um daqueles palácios dos livros de história, mas só viu uma floresta de árvores altas e raquíticas que pingavam gelo e um arco feio do mesmo granito marmorizado azul que formava o arco de acesso do magnífico norte. O arco não era nem de longe tão grande quanto o outro, mas haviam tochas em ambos os lados, iluminando relevos entalhados que eram igualmente intrincados e muito mais convidativos. Evangeline viu os símbolos de incontáveis lendas e canções do norte, chaves em forma de estrela e livros rasgados, cavaleiros de armadura, uma cabeça de lobo coroada, cavalos alados, pedaços de castelos, flechas e raposas, e ramos entrelaçados de lírios. Isso a fez se lembrar um pouco dos bordados de sua mãe. Ela estava sempre criando novos vestidos com imagens curiosas, como raposas e buracos de fechadura. A jovem desejou que a sua mãe estivesse ali naquele exato momento. E o que quer que estivesse por vir, a deixasse orgulhosa, independentemente do que fosse. Você vai ficar parada aí até congelar ou vai passar pelo arco? Disse uma voz rouca.
De início, Evangeline pensou que a voz vinha do arco, e então ela ouviu. O jovem estava parado do lado do arco, do mesmo modo que uma árvore fica parada em uma floresta, como se estivesse ali desde sempre. Não usava manto nem capa, só uma armadura sinuosa de couro e um elmo de bronze incomum. A parte de cima do elmo quase parecia uma coroa, bem grossa e decorada com símbolos desconhecidos, que circundavam a testa do rapaz. O elmo deixava boa parte do seu cabelo castanho ondulado à mostra, mas cobria quase todo o seu rosto, fazendo uma curva ampla de metal, áspero e pontiagudo, que envolvia as laterais da cabeça e cobria o maxilar, até chegar à ponta do nariz, deixando à mostra apenas um par de olhos e as bochechas pronunciadas. Por instinto, ela deu um passo para trás. O soldado deu uma risada surpreendentemente suave. Ela já vai se apaixonar pelo soldado, ela se apaixona por todo mundo. Ela aquela já irritada com a menina sem ela ter feito nada. Você não corre perigo em minha presença, princesa. Eu não sou uma princesa, corrigiu Evangeline, mas talvez se torne uma. O soldado deu uma piscadela e desapareceu do seu campo de visão, porque a jovem atravessou o arco e ouviu uma voz rouca dizer: Estamos tão felizes de você ter nos encontrado. E mais um passo, e o mundo ao seu redor se transformou. Um calor agasalhou a sua pele como o sol da tarde. Evangeline continuou do lado de fora, mas a névoa, a bruma e o frio haviam sumido. Tudo ali tinha tons de bronze polido, vermelho e laranja, as cores das folhas que estavam prestes a cair. Ela estava em outra clareira da floresta. Esta sim havia sido arrumada para uma festa. Haviam músicos tocando alaúde e harpa, e árvores enfeitadas com fitas penduradas no meio de tudo. Reinava uma árvore fênix real, e a proibição críptica de Frangélica de repente fez sentido. Era a primeira vez que Evangeline viu tal árvore, mas sabia a seu respeito pelo que a mãe lhe contara. As árvores fênix levavam mais de 1000 anos para crescer, esticando seus galhos e engrossando o tronco, enquanto as folhas se transformavam em ouro de verdade. À luz das velas, elas brilhavam como um tesouro de dragão, e era uma tentação arrancá-las. Entretanto, de acordo com a mitologia, se uma única folha de ouro fosse arrancada antes de todas ficarem douradas, a árvore inteira arderia em chamas. Em volta da árvore, havia todo tipo de gente que parecia importante. Ao contrário dos homens das docas, que pareciam capazes de derrubar uma árvore com um único golpe de machado, aquelas pessoas pareciam capazes de pôr fim à vida com poucas palavras bem escolhidas, ou um traço de uma caneta. A maioria dos homens vestiam gibões de veludo fino, combinando com cores quentes da decoração, mas as damas usavam vestidos mais variados. Quase todas tinham trajes à moda do norte, com sobressaias e brocados pesados, cintos cobertos de pedra preciosa e mangas cobertas, esfuziantes e longas, passando dos dedos. Felizmente, Evangeline não viu o príncipe de copas em meio aos presentes. Não havia nenhum jovem segurando maçãs, manifestando expressões cruéis, nem vestindo roupas rasgadas. Ela respirou com um pouco menos de dificuldade e se concentrou em encontrar o príncipe Apolo, entre os convidados que bebericavam distraídos os seus cálices de cristal, como se comparecer a eventos onde príncipes escolhiam suas noivas fosse algo tão corriqueiro quanto um almoço de família. Para sua decepção, nenhum deles usava coroa, o que levou a Evangeline a concluir que o príncipe ainda não tinha chegado. A jovem poderia ter perguntado a respeito dele para alguém na festa, mas apesar de todos parecerem à vontade, ninguém incluía desconhecidos em suas conversas. Os grupos se fechavam, e as bocas se calavam toda vez que Evangeline se aproximava. Isso a fez se sentir envergonhada, o que não era comum, e grata por Marisol não ter sido convidada. A irmã postiça provavelmente pensaria que as pessoas estavam excluindo por causa da sua maldição. Umas poucas pessoas olhavam para Evangeline, provavelmente pensando se aquele cabelo ouro rosé queria dizer que ela era a garota da qual os tabloides falavam. Mas obviamente não foi o suficiente para ela conseguir entrar em algum dos grupinhos. A única outra garota que parecia ser ignorada de propósito era uma jovem que tinha mais ou menos a idade de Evangeline e usava um vestido estonteante de escamas de dragão da cor de rubis ardentes. Ninguém falava com ela, mas todos eram obrigados a reparar na sua presença. Era provavelmente a mais bonita da festa, e o seu vestido era de longe o mais ousado. Não tinha as mangas longas à moda do norte,
Não tinha manga nenhuma, ideal para revelar faixas da sua pele negra perfeita e as chamas de dragão desenhadas nos seus ombros, que desciam pelos braços formando vibrantes luvas pintadas. Evangeline pegou 2 taças de cristal e foi em direção à garota, que se balançava de leve como se dançasse sozinha. Você quer um? Perguntou Evangeline, estendendo um dos 2 cálices. A garota examinou a taça e depois Evangeline, espremendo os olhos. Não se preocupe, não está envenenado. Evangeline bebeu das 2 taças antes de novamente oferecer uma para a garota. Viu só? A menos que um esteja envenenado e o outro tenha um antídoto. É isso que eu faria, ela respondeu. Gênia! A jovem deu um sorrisinho surpreendentemente diabólico, e Evangeline teve a súbita impressão de que esse era o motivo para os convidados a excluírem da conversa. Talvez aquela garota não fosse lá muito inofensiva, ou talvez Evangeline estivesse apenas contaminada pelo conselho de que Marisol lhe dera à tarde, quando disse que garras e dentes estariam afiados. Eu me chamo Evangeline, aliás. Eu sei, murmurou a garota. E Evangeline esperou que ela fosse se apresentar, mas a garota só disse: Eu a reconheci pelo seu cabelo rosa. Também percebi que você estava procurando o príncipe quando chegou, mas o seu olhar não foi amplo o suficiente. A garota finalmente aceitou um dos cálices e com ele apontou para o alto da árvore fênix real. E Evangeline não sabia como não o vira ali antes. Agora que sabia o que procurar, Apolo e sua pose inesperada eram praticamente impossíveis de passar despercebido. Ele estava no alto da árvore, em um camarote de madeira, deitado de lado no corrimão, mal se equilibrando. Era o próprio retrato do príncipe galante, vestido em tons de vinho e madeira, usando uma coroa dourada que lembrava chifres enroscados de tão grandes. A garota não conseguia ver com clareza todos os seus traços, mas esparramado naquele corrimão, Apolo observava a festa com toda a concentração, como se ele estivesse desesperado, tentando encontrar o amor da sua vida. Quase parecia estar posando para um retrato. Não, ele estava posando para um retrato. Evangeline notou outro camarote escondido na árvore do outro lado da clareira. Nele, um pintor parecia capturar a pose dramática do príncipe, com piscadelas febris. Você tem que ver Apolo quando está mais calor, murmurou a garota ao lado dela. Ele sempre faz essa pose sem camisa. O príncipe faz isso com frequência? A outra garota balançou a cabeça vigorosamente e falou. Era emocionante quando o irmão mais novo dele, Tibérius, o provocava, lançando flechas ou largando uma ninhada de gatinhos em cima dele. Acho que eu teria gostado de ver isso. Então o Apolo não é o Jax. Era fantástico. Aliás, pelo jeito, Tibérius não está aqui. A outra garota respirou e explicou. Os príncipes tiveram um desentendimento temporário há alguns meses. Tibérius ficou sumido por várias semanas. Ninguém sabia onde ele estava, e desde que ele voltou, ele não tem comparecido à maioria dos eventos. O quê? Um raio gelado atingiu a nuca de Evangeline, fazendo-a esquecer completamente o que ela iria dizer e pensar em um único nome: Jax. Ela não sabia como sabia o que aquela pontada gelada queria dizer, mas teria apostado a própria vida, tamanha sua certeza de que o príncipe de copas acabou de entrar na festa. Será que o Tibérius é o Jax? Porque aparentemente o Apolo não é o Jax. Agora a gente vai fazer a leitura do capítulo 13. O que é que vocês estão achando? Eu tô amando a história. Tô amando. Assim, eu não achei que eu fosse gostar. Não tem nada das coisas que eu costumo gostar. Eu gosto de coisa mais política, eu gosto de guerra, eu gosto de coisa de ação. Não tem esse tipo de coisa. É mais um romancezinho mesmo. A história é um pouco mais parada. Mas os mistérios, as intrigas que acontecem aqui são sutis, assim. A gente fica interessado em saber o que são esses detalhes, as coisas que acontecem. Os detalhes são bonitos. Realmente é, assim, algo encantado. Você fica tentando imaginar tudo o que está acontecendo. Só essa árvore fênix que ela falou, olha, os detalhes, as coisas pequenas são, assim, incríveis. É uma árvore que demora séculos para conseguir florescer e engrossar o tronco, enquanto as suas folhas se tornam douradas. E se arrancar uma única folha, a árvore inteira pega fogo. Tem que esperar a árvore inteira brotar todas as folhas para que você consiga retirar as folhas de ouro. Olha que história
é uma história no meio da história, entendeu? São coisas assim, detalhes pequenos que estão me deixando encantada mesmo pela história. Estou gostando muito, não achei que eu fosse gostar tanto. E agora a gente vai fazer a leitura do capítulo 13. Capítulo 13. Não vire para trás. Não vire para trás. Não. Evangeline só queria ter olhado por um segundo, só para ter certeza de que Jax estava mesmo ali. Que aquele frio fantasmagórico que envolvia sua pele não vinha de algum fantasma ou de uma brisa invisível. Os seus olhos se dirigiram primeiro para o arco. O arcano estava logo atrás dele, com uma neblina do outro lado ainda presa nas fivelas de suas botas, atravessando a clareira. O gelo na nuca de Evangeline deu a volta em sua garganta e atravessou o seu colo. O que ele está fazendo aqui? Desde a última vez que o vira, o príncipe de copas mudou a cor do cabelo para um tom de azul escuro impressionante. Se seu rosto anguloso não fosse tão inconfundível, Evangeline não o teria reconhecido assim, tão depressa. Mas até o rosto do arcano parecia mais frio do que antes. Os seus lábios eram 2 rasgos perversos. Os seus olhos de gelo e a sua pele perfeita mais pálida do que ela lembrava, alva, lisa e impenetrável. Dentro da sua igreja, exibia um toque de jovialidade degenerada que suavizava os seus traços impiedosos. Mas tudo isso havia sumido. O príncipe de copas perdera algo desde a última vez que Evangeline o vira, como se antes tivesse um toque humano, mas ali ele não tivesse mais. Ali ele era completamente um arcano. E Evangeline precisava dar um jeito para que Jax não a avistasse. Ah, você viu o Lord Jax? E Evangeline logo se virou de volta para a nova amiga. Ele é o confidente íntimo de Apolo. Ah, então ele não é o irmão do Apolo. Disse a garota. Não vai te ajudar a conquistar o príncipe. Eu só achei que eu o conhecia, balbuciou Evangeline. E ela tentou mesmo, não olhar para o príncipe de copas de novo. Da última vez que a garota viu Jax, o arcano estava indo embora quando ela se transformou em pedra. Evangeline não queria saber a que outro destino cruel o príncipe de copas poderia condená-la se a visse. Mas ela era como a maré, que era atraída pela tremenda força da lua. Não era nenhuma surpresa as ondas estarem sempre arrebentando. Deviam odiar essa atração tanto quanto ela odiava. Quando Evangeline se virou, Jax ainda estava andando pela festa, com sua elegância feita de sangue frio e desinteresse. Em vez do tradicional gibão, ele usava uma camisa solta de linho cinza, calças pretas como penas de corvo, e botas de couro pesado da mesma cor escura que a sua meia capa revestida de pele pendurada de qualquer jeito em um dos seus ombros retos. Não parecia estar vestido para uma festa. Nem mesmo havia fechado todos os botões da camisa. Mas chamou mais do que apenas a atenção de Evangeline. As pessoas tiraram os olhos de Apolo, ainda deitado em cima do corrimão do camarote, apenas para observar Jax e ignorar grosseiramente todo mundo que tentava chamar sua atenção. Ninguém parecia temê-lo como deveria. Ninguém se encolheu, nem ficou pálido, nem saiu correndo. Evangeline não chegara a descobrir exatamente qual foi a confusão em que Jax havia se metido durante a Semana do Terror. Mas desde então o arcano devia ter resolvido esconder a sua verdadeira identidade. Ali ele era apenas um jovem aristocrata insolente, com o rosto cruel e confidente do príncipe. Jax foi direto para a árvore fênix, e os guardas imediatamente deram permissão para que ele subisse as escadas que se enroscavam pelo tronco. Não tirou os olhos do caminho, nem se aventurou a olhar na direção de onde Evangeline estava, o que foi bom. Ela não queria que o príncipe de copas percebesse que ela estava ali. O Lord Jax não fala muito com ninguém, disse a nova amiga de Evangeline. Há boatos de que ele está de coração partido e ainda se recupera de uma grande decepção amorosa. Evangeline segurou um riso nervoso. Jax não parecia estar de coração partido. Quando muito, ele parecia ainda mais insensível do que da última vez que ela viu. A resposta mais garantida seria fugir, escapar passando pelo arco, onde Jax não poderia enxergar. Mas se ela fosse embora, também decepcionaria a imperatriz e abriria mão da sua melhor oportunidade de conhecer o príncipe Apolo. Evangeline olhou novamente para o camarote, onde o príncipe ainda estava deitado em cima do corrimão. A sua pose era improvável, mas também interessante e um tanto parecida com a de Luke, que ele teria feito se ele fosse um príncipe. Não que Luke fosse vaidoso, ele meramente gostava de atenção.
Estava sempre brincando, tentando divertir os outros. E ela se perguntou se Apolo também seria assim. E se o príncipe herdeiro realmente fosse sua chance de ter um final feliz e ela fugisse por causa de outro qualquer que se chamava Jax? Só de pensar nele, as cicatrizes em seu pulso latejaram, mas o arcano nem sequer anotou. O que mais você ouviu a respeito do Lord Jax? Perguntou Evangeline. Você sabe por que ele está aqui? É uma espécie de embaixador? Ah, não. A garota deu uma risada. Eu tenho quase certeza de que Jax seria um embaixador abominável. Na verdade, eu ouvi dizer que ele acabou exilado aqui depois de se meter em uma confusão horrorosa com uma princesa no sul. Isso foi dito do jeito que a maioria das pessoas contam fofocas. De um jeito leve e seco, feito vinho espumante. Mas as palavras deixaram Evangeline com a sensação de que estava longe de ser borbulhante. A garota se lembrou de Donatella, a irmã da imperatriz, que havia dito algo a respeito de provocar uma guerra se por acaso viesse para o norte e se deparasse com certa pessoa. Será que ela estava falando de Jax? Será que era por isso que o príncipe de Copas tinha ido embora do sul? Porque ele tinha feito algo terrível à princesa Donatella? Você sabe exatamente o que aconteceu? É difícil saber ao certo, já que as histórias se distorcem por aqui. Mas eu acho que foi a princesa do sul quem partiu o coração dele. A garota tentou disfarçar o seu ceticismo. A princesa do Donatella era encantadora e cheia de vida. Evangeline tinha gostado muito dela, mas era difícil imaginar qualquer jovem humana sendo capaz de partir alguma coisa de Jax. Lala! Evangeline! Interrompeu uma voz vinda de trás delas. Faz tempo que eu quero falar com vocês duas. Evangeline olhou para trás disfarçadamente. Um homem que era quase idêntico a Cutlass, vestido da mesma calça de couro preto e a mesma camisa com detalhes de renda, vinha correndo na direção delas. É Christoph Nightliger, informou a outra garota, que deveria ser a mesma Lala mencionada no boato diário. E pelo jeito as duas estavam prestes a ser mencionadas de novo. Evangeline sentiu um embrulho no estômago. Apesar de Christoph ter falado bem dela em sua coluna do dia, não queria dar outra entrevista na qual todas as suas palavras seriam distorcidas até ficarem parecendo uma órfã que não tinha onde cair morta, tentando fisgar um príncipe ou coisa pior. É tarde demais para fugir? Ela sussurrou. Provavelmente, mas eu bem poderia dizer que eu fiz você sair correndo de medo, porque eu ameacei cortar todo o seu lindo cabelo rosa caso você falasse com Apolo hoje à noite. De início, Evangeline achou que a outra garota estava brincando, mas aquele sorriso diabólico estava de volta. Não faça essa cara tão horrorizada. Eu só gosto de sair no jornal. Lala levantou a taça como se fizesse um brinde a si mesma. Ao contrário do que saiu no boato diário, eu já sei que, na verdade, eu não tenho chances de me casar com o príncipe, mas eu gosto de participar da diversão. Agora saia correndo antes que eu não possa mais te salvar. Eu fico te devendo essa, prometeu Evangeline e se afastou às pressas. Sua saia era justa demais para andar rápido, e ela não estava prestando muita atenção onde estava indo. Ficara tão perturbada com a ameaça representada por Christoph, que havia esquecido da outra ameaça que a rondava, até quase ir de encontro ao peito forte dele. Evangeline tentou transmitir coragem em sua postura, porque o seu coração disparou de pânico. Já tinha visto Jax de longe, mas de perto, daquele jeito era diferente. O arcano era como 1000 cortes acontecendo ao mesmo tempo, uma devastação feita de um cabelo tão azul quanto as turvas ondas do mar, os lábios tão pontiagudos quanto cacos de vidro, que cortariam com o maior prazer. Como é possível que ninguém mais aqui saiba que ele é um arcano? Evangeline era capaz de sentir o olhar inumano do príncipe de copas, percorrendo a sua pele, fazendo seu sangue ferver, enquanto os olhos de Jack percorriam cada fio prateado que apertava seus quadris e sua cintura, seu peito, e Jack parou. O olhar ficou pairando por um tempo até ele olhar bem nos olhos dela, como se Evangeline não valesse o esforço de continuar observando. O que está fazendo aqui? Perguntou ele, lançando uma maçã dourada e polida no ar com uma das mãos. Eu pensei que, a essa altura, já estaria casada com aquele garoto que você amava. A voz do arcano era ainda mais impiedosa do que a última vez que Evangeline a ouviu, quando Jax a abandonou no jardim depois que ela virou pedra. Ela se segurou para não ter um ataque de raiva. Precisava se afastar de Jax, não brigar com ele.
Mas sabe-se lá por quê, o fato de o príncipe de copas não se importar fazia Evangeline se importar ainda mais. Você acabou com as chances que eu poderia ter de ficar com o Luke, quando o fez ser massacrado por um lobo. E Jax parou de brincar com a maçã e retrucou. Eu nunca mandei lobo nenhum massacrar ninguém. Isso causou uma confusão terrível. Então ele ficou observando Evangeline por alguns instantes, e finalmente a olhou nos olhos. Antes a jovem jurava que os olhos do arcano eram de um azul vivo e encantador, mas naquela noite estavam de um tom azul claro, gelado e completamente sem alma. Um olhar bastou para o corpo inteiro de Evangeline ficar gelado. Ela pensou no que Lala alegara, que a princesa Donatella partira o coração de Jax. Mas as palavras do príncipe de copas, que disse em seguida, destruíram qualquer compaixão que Evangeline poderia sentir por ele. Então você não o amava mesmo. No fim das contas, foi por causa das cicatrizes. Ou você só deu uma olhada no rosto mutilado dele e saiu correndo? Evangeline fez careta. Jax pensava o pior dela, porque provavelmente era isso que o arcano faria. Mas não o corrigiu. Preferia que o príncipe de copas pensasse mal dela do que soubesse que tinha razão. E que o verdadeiro motivo pelo qual ela não estava com o Luke era porque o garoto preferia a Marisol. E depois desaparecera. Só que Evangeline não queria ficar ruminando esse assunto. Fora até lá para esquecer do Luke, para encontrar um novo final feliz. E era exatamente isso que ela planejava fazer. De preferência com um príncipe bem diferente do que estava diante dos seus olhos. Eu prefiro não discutir isso com você. Eu acho que estão chamando para o jantar. Ah não, raposinha. Nós temos assuntos pendentes. E Jack jogou a maçã no chão e segurou o pescoço de Evangeline, tapando as têmporas da jovem com a mão gelada. Jax, assombrou-se Evangeline. O que você está fazendo? E do que ele acabara de chamá-la? A outra mão foi deslizando por seu cabelo, bagunçando seus cachos. A carícia era inapropriada e íntima, assim como aquele apelido íntimo demais que o arcano acabara de lhe dar. Evangeline era capaz de sentir as suas chances de ter um final feliz escorrendo ainda mais por seus dedos, quando ela ouviu a conversa da festa se transformar em sussurros. De repente, uma centena de línguas, todas falando do jeito escandaloso que Jax a estava segurando, bem debaixo do camarote do príncipe. Jax, eu já falei que eu vou beijar outras 3 pessoas, mas não você. Então por que você não está se afastando de mim? Provocou o príncipe de copas. Eu não posso brigar com você, você é um arcano. Mentirosa. Eu não vou nem te machucar e nem te beijar. Ele baixou a mão até o pescoço de Evangeline, brincando com a veia que pulsava acelerada, passando suavemente os dedos para cima e para baixo naquele frenético tum-tum, tum-tum, e fazendo o coração dela bater ainda mais rápido. Eu só acho que isso deixa você excitada. Você tá delirando, ela disse. Evangeline finalmente se soltou de Jax. O seu coração estava a 1000, mas não era de excitação, disso ela tinha certeza. Apesar de talvez ser só uma pitadinha de excitação, mas ela não conseguia dizer o motivo, e Jax riu e declarou. Relaxe, raposinha. Eu não estou tentando arruinar sua reputação. Então ele a puxou pelo pulso, trazendo-a para perto, como se estivesse dançando. Evangeline deu um passo para trás e Jack foi para frente, até as pernas da garota baterem na mesa dura. O que você está fazendo, Jax? Eu estou tentando deixar você mais interessante. Ele se aproximou ainda mais. Não a tocou, com exceção do pulso, mas quem visse de longe poderia ter pensado que os dois estavam prestes a se beijar, pela inclinação deliberada do corpo e da cabeça do arcano. Evangeline era a única capaz de enxergar que os olhos de Jack estavam mortos. Antes você era apenas uma ameaça de pouca importância. Uma ameaça que os outros pensavam que poderiam desaparecer se resolvessem não olhar para você. Mas agora que eu reparei em você, não terá como desaparecer. Você se acha grande coisa, murmurou Evangeline. Mas as pessoas estavam definitivamente observando. Pelo menos metade dos olhos da festa estavam fixos nos dois. No canto do seu campo de visão, ela conseguia ver Christoph com uma caneta, anotando coisas em um caderno. Se estiver com sorte, murmurou Jax, Apolo também deve estar olhando para você. E ele deve estar com ciúme. Eu não quero que ele tenha ciúmes de mim. Mas deveria. Isso tornará sua tarefa muito mais fácil de cumprir, já que Apolo é a primeira pessoa que eu quero que você beije. Com um dos seus movimentos rápidos e sobrenaturais, o arcano soltou o pulso de Evangeline,
Tirou da bota uma adaga coberta de pedras preciosas e furou a ponta do dedo indicador. Um sangue vermelho escuro reluziu com improváveis veios de ouro. Ela tentou desviar, mas Jax foi mais rápido. Levou a própria mão à boca da jovem e manchou o lábio superior dela com sangue. Metálico e doce, incrivelmente doce. Evangeline queria odiar aquele gosto, mas era mais uma sensação do que um sabor. Era o último instante antes de um sonho acabar. Gotas de raios do sol caindo feito chuva, desejos perdidos que foram encontrados. A jovem teve vontade de lamber. Não, disse Jax, levantando a mão rapidamente e fechando os lábios de Evangeline com seus dedos. Não lamba. Você precisa deixar o sangue ser absorvido por seus lábios, senão a magia não vai funcionar. A euforia dela se transformou em um pavor gelado e melequento. Quando fez o trato com o arcano, ela havia ficado com medo de beijar pessoas estranhas, mas nunca ocorrera na cabeça dela que beijá-las poderia de fato fazer mal a elas, ou que Jax poderia pintar os seus lábios com sangue e contaminá-la com sua magia. O que foi que você fez? Ela perguntou. O que vai acontecer se eu beijar o príncipe Apolo? Quando? Corrigiu o príncipe de copas, curto e grosso. Se não beijar o príncipe Apolo até o final da festa, você vai morrer. O que seria uma pena, já que existem jeitos muito melhores de morrer. Os olhos sem sentimentos de Jack dirigiram-se para a boca que ela acabara de pintar com o próprio sangue. Em seguida, o arcanjo foi andando calmamente em direção aos demais convidados da festa. E acabou o capítulo 13. A gente vai ler o 14 também. Eu amo, toda vez que o Jax aparece, essa sensação que dá, assim, de mistério, de ele fazer as coisas meio jogadas, sabe? Ele é muito encantador e ele faz as coisas de uma forma meio que sem se importar com as consequências das coisas que estão acontecendo. Eu acho isso muito interessante. A personalidade dele é muito misteriosa, porque a gente sabe pouquíssimo sobre ele. Pouquíssimo dos interesses dele, ou por que ele está fazendo isso com a Evangeline, né? A gente não sabe nada. E isso é muito interessante na minha perspectiva. Agora a gente vai pro capítulo 14. Evangeline não sabia se o tempo era como a magia, que funcionava de um modo diferente no norte, mas apostaria a própria vida. Tamanha sua certeza de que o tempo começou a passar mais rápido no instante em que Jack se afastou dela. O jantar foi servido em uma requintada mesa ao redor da árvore fênix. Haviam cálices de estanho, velas de favos de mel em formas de castelos, e ao lado de cada prato, dragões de madeira minúsculos seguravam uma plaquinha com o nome do convidado. O nome de Jax fora colocado ao lado do de Evangeline. O príncipe de copas não apareceu, mas sua cadeira atraía a curiosidade perpétua dos nobres. Jax, pelo menos, tinha razão quando dissera que dar atenção à jovem faria maravilhas pela sua popularidade. Todo mundo era simpático, meio de um jeito: só estou falando com você porque outra pessoa a fez parecer importante. Porque quando ela chegou, ninguém falou com ela, né? Todo mundo ignorou a coitada. Evangeline ouviu muito. Que linda cor de cabelo! É igualzinho ao daquela princesa. É claro que ninguém conseguia lembrar o nome daquela princesa, ou do príncipe com o qual ela se casara. Mas quase todo mundo comentou isso, e a jovem fez de tudo para ser atenciosa e educada. Mas ela só conseguia pensar em beijar o príncipe Apolo. No fundo, ela estava levemente intrigada com essa ideia. Quem não ia querer beijar um príncipe? Mas ela não queria que fosse daquele jeito. Não queria obrigá-lo a beijá-la. E não sabia por que Jax queria que ela fizesse isso. O que o arcano teria a ganhar? É exatamente o que eu tô pensando. Tipo, o que ele quer com isso? Evangeline torcia para que Jax estivesse brincando quando disse que ela morreria se não beijasse Apolo naquela noite. Só que o príncipe de copas parecia ser do tipo que falava absolutamente sério, mesmo quando parecia estar brincando. E dado que o arcano a havia abandonado quando ela se transformou em pedra, Evangeline não conseguia imaginar Jax se importando com o fato de ela se transformar em um cadáver, caso acontecesse, ou... Com licença, senhorita raposa. Um criado do palácio bateu em seu ombro. É a sua vez de morrer. Hã? Evangeline levou um susto, mas logo percebeu que não foi isso que o criado havia dito na verdade. Ah, tá, até eu um susto também. Foi tipo, hã? Ele disse, é a sua vez de conhecer o príncipe. Mas naquele momento pareceu a mesma coisa.
A jovem só havia conseguido chegar a uma teoria a respeito de por que Jax queria que ela beijasse o príncipe Apolo. O arcano queria matá-lo. O príncipe de copas pintara os lábios de Evangeline com o próprio sangue, transferindo um pouco da sua magia para ela. E a magia de Jax consistia em seu beijo ser mortal, o que provavelmente significava que agora o beijo de Evangeline também era mortal. A sua respiração foi acelerando, à medida que ela se aproximava dos degraus que contornavam a árvore fênix. Jax estava encostado no corrimão da escada, na base da árvore, com a cabeça para trás e o cabelo azul caindo nos olhos, e dando a impressão de que esperava por Evangeline metade da noite. Preparada, meu bem? Ele perguntou. Em seguida, ele ofereceu o braço, como um cavalheiro. Evangeline o ignorou, mas se aproximou o suficiente para sussurrar no seu ouvido quando os dois começaram a subir os degraus serpenteantes. Por que você quer que eu beije o príncipe Apolo? Ele vai morrer? E Jax lançou um olhar de esgueira para ela e respondeu. Eu aprecio uma boa imaginação, mas deixe para usá-la quando beijar o príncipe, não para pensar em quais podem ser as consequências. Eu não vou beijá-lo, a menos que você me diga por que você quer que eu faça isso. Se eu quisesse que você matasse o príncipe, eu não estaria subindo essas escadas ao seu lado. Jax enroscou o braço que Evangeline acabara de recusar em volta do braço dela. As mangas da camisa cinza do arcano estavam arregaçadas, e a jovem podia sentir a pele dele, gelada e dura como pedra. Esse contato fez Evangeline se arrepiar toda, de modo indesejado, porque o príncipe de copas a trouxera para mais perto de si. Não faz sentido obrigar outra pessoa a cometer assassinatos, se você está no mesmo recinto. Evangeline teve vontade de continuar discutindo, mas Jax apresentara um argumento convincente, o que trouxe um leve alívio. Ela realmente não queria morrer, mas também sabia que não seria capaz de beijar o príncipe se achasse que o beijo dela o faria mal. Se não é esse o seu plano, o que vai acontecer quando eu beijar Apolo? Depende do seu desempenho. O olhar arrepiante de Jax se dirigiu aos lábios dela. Você sabe beijar, certo? É claro que eu sei beijar. Evangeline puxou o braço de volta ao soltar do arcano. Jax fez uma careta e perguntou. Por que tá tão brava? Você acha o príncipe feio? Não tem nada a ver com a aparência dele. Eu não quero causar mal a Apolo. Eu não vou te pedir para confiar em mim, porque é uma péssima ideia. Mas você pode acreditar que se eu for usar você para fazer mal a Apolo, eu não ficaria por perto quando isso fosse acontecer. Quando chegaram ao final da escada, o ar se tornou perfumado, com aromas fortes de bálsamo e madeira. Acima deles, folhas douradas e castanhas farfalhavam, e Evangeline reparou que havia pelo menos meia dúzia de guardas que usavam vestes nos mesmos tons de castanho e dourado, e estavam sentados nos galhos que formavam o telhado do camarote do príncipe Apolo. Ela lançou um olhar de pânico para Jax. Não se preocupe, sussurrou ele. Ninguém vai te dar uma flechada por ter beijado o príncipe. Mas algo aconteceria quando ela beijasse o príncipe. Evangeline deveria ter se esforçado mais para se livrar daquela situação. Ela pensou em tentar naquele exato momento. O príncipe Apolo estava parado no corrimão do camarote, de costas para ela, observando o que acontecia lá embaixo. Mas então teve que se virar. O príncipe era alto, mas não absurdamente atraente quanto Jack. O rosto de Apolo estava mais para interessante do que para uma beleza clássica. Possuía um nariz aquilino, levemente torto, que poderia ter dominado o rosto de outra pessoa. Só que todos os seus traços eram um tanto intensos, das sobrancelhas grossas e castanhas escuras aos olhos profundos. A pele era olivada, e o cabelo também era castanho escuro e pesado, e o corte dele era curto, o que valorizava os traços fortes. Ele havia tirado a coroa de chifres, mas ainda era obviamente um príncipe, absolutamente dominador. Encostou um dos cotovelos do corrimão do camarote e lançou um sorriso para Evangeline, que parecia dizer: eu posso até não ser a pessoa mais bonita do recinto, mas você sabe que ficou interessada. Evangeline não podia negar que ela ficou, mas ela não sabia ao certo se era pelo simples fato de Apolo ser um príncipe, ou se era por ter conseguido lançar um olhar sedutor para ela. Luke havia tentado lançar esse tipo de olhar, mas jamais dominara a manobra como Apolo. Os olhos do príncipe eram profundos, castanho escuros e âmbar, com minúsculas partículas de bronze reluzente. Você tá babando um pouco.
disse Jack sem sequer ter a decência de falar baixo. E Apolo deu uma risada sinistra, musical e absolutamente mortificante. Evangeline chegou a pensar em se esconder, mas o sofá do camarote era baixo demais para caber embaixo dele, e o príncipe já estava se aproximando. Não se sinta mal, senhorita Raposa. Apolo já estava bem ao lado dela. A jovem ficou surpresa ao perceber que, apesar da intensidade em seu rosto, o príncipe parecia ter apenas 2 anos a mais que ela. 19 ou 21 no máximo. Eu acho que o nosso amigo em comum está com ciúmes. Faz semanas que ele me fala que você é estonteante, mas até agora eu achava que Jax estava exagerando. Jax falou de mim para você? Evangeline nem sequer tentou disfarçar o choque e lançou um olhar para o príncipe de copas, mas ele havia saído do lado dela e andava pela pequena suíte. Ele retribuiu o olhar de Evangeline com o mesmo desinteresse taciturno que ele dedicara a todos os convidados quando chegou à festa. Se olhares pudessem falar, esse teria dito: só porque eu falei não significa que eu acredite nisso. Mas ele havia dito. Evangeline não ligava se Jax acreditava nisso ou não. O arcano tinha agido como se encontrá-la naquela noite fosse uma surpresa, e que tudo aquilo não fosse planejado, mas ele já sabia, há semanas, que ela viria. Ele estava armando aquele beijo. Mas por quê? O que Jax queria? O que será que aconteceria quando Evangeline beijasse o príncipe? Evangeline não conseguiu pensar em uma única teoria sequer. Eu também não estou pensando em nenhuma teoria. Ela tentou, mas estava ficando mais difícil se concentrar. Havia algo de muito errado no seu coração, que batera mais rápido da primeira vez que ela falou com Jax. Mas agora era quase como se ela tivesse 2 corações. A pulsação estava enlouquecendo, batendo dolorosamente no seu peito como se estivesse prestes a ficar sem batidas. Quando ela olhou de novo para Apolo, seu coração começou a bater. Beija, 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 beija. Não parecia tanto um desejo dela, mas era uma necessidade. Apolo estava tão perto que Evangeline poderia dar um único passo, inclinar a cabeça, encostar os lábios no do príncipe, e mesmo assim ela não conseguia fazer isso. Pelo menos não até tentar entender por que Jax havia armado aquela situação. Em vez de beijá-lo, Evangeline conseguiu dizer: faz tempo que você conhece o Jax? E o sorriso ousado do príncipe se desfez. Eu não estou acostumado a damas subirem aqui e me perguntarem sobre outros rapazes, respondeu Apolo. Por favor, não confunda minha pergunta com interesse por Jax. Eu não me interesso por ele. Ah, não, né? Não se interessa por ele, não. E apesar disso, você não para de dizer o nome dele. As palavras de Apolo soaram como uma brincadeira, mas o seu olhar disse o contrário. O príncipe a olhava do jeito que Evangeline imaginava que os retratos ficavam olhando para as pessoas, quando elas viravam as costas. Nossa, agora eu vou ficar pensando nisso. Fim dos sorrisos magnéticos. Fim dos olhares castanhos com ar sensual. Aquele olhar era o equivalente a pegar uma faca e incliná-la para que refletisse a luz. Pelo jeito, a autoconfiança do príncipe Apolo tinha seus limites. Ou talvez ele não fosse tão autoconfiante assim. Afinal de contas, talvez Apolo e Jax fossem mais rivais do que amigos. Talvez fosse esse o motivo para aquilo tudo. Evangeline ainda não conseguia entender o que Jax pretendia, nem quais seriam as consequências daquele beijo, mas não teve tempo de descobrir. Agora o seu coração não estava mais apenas batendo, estava doendo, palpitando. Jax tinha dito que ela morreria se não beijasse o príncipe até o fim da festa. E apesar de que a festa não estava terminando, Evangeline sabia que aquele encontro terminaria. A postura de Apolo estava mudando. Ele estava prestes a dispensá-la, logo daria as costas e afastaria-se dela, sem dizer mais uma palavra. Se quisesse beijá-lo, aquela era sua última chance. A jovem ergueu os olhos procurando os lábios do príncipe, mas por algum motivo seu olhar passou por cima do ombro largo de Apolo e pousou em Jax, que estava encostado no corrimão do camarote, girando uma moeda de prata entre os dedos compridos. Os cantos dos lábios do arcano se retorceram muito sutilmente, e ele continuou a virar a moeda, dizendo sem emitir som: será que ela vai beijá-lo? Será que ela vai morrer? Será que ela vai beijá-lo ou será que ela vai morrer? Evangeline morreria um dia, mas não seria naquela noite. Ela encontrou o olhar de Apolo, viu pontinhos pretos, que transformavam um príncipe em um borrão de vapor. Sinto muito.
E então ela esticou o braço e segurou o rosto de Apolo. Ficou na ponta dos pés e encostou os lábios dela nos dele. Apolo não se mexeu. O coração de Evangeline deu um pulo. Aquilo não estava funcionando. O príncipe ia se afastar e chamar os guardas, que certamente atirariam nela. A prenderiam ou a expulsariam da festa, arrastando a jovem pelo cabelo. Mas em vez de empurrá-la para longe, Apolo pressionou os lábios contra os de Evangeline, como se fosse assim que costumasse terminar suas conversas com visitas do sexo feminino. E como se não fosse nenhuma surpresa o fato de que aquela garota queria um beijo de despedida. O príncipe levou as mãos quentes até a cintura dela, puxou-a mais para perto e pôs a língua dentro de sua boca, acariciando a língua de Evangeline como se estivesse dando um presente de despedidas. Ela ficou com as bochechas quentes ao pensar que Jax estava observando aquele beijo, mas não se afastou do príncipe. A técnica de Apolo era melhor do que a de Luke, que sempre era um pouco afoito demais, e apesar disso, tudo no modo como Apolo a tocava parecia mais ensaiado do que apaixonado. Por um instante fugaz, Evangeline se perguntou se o príncipe havia convocado pintores para capturar o beijo dos dois. Se era por isso que tinha a leve sensação de que tudo era um teatro. Apolo pressionou suavemente os dedos nas costas de Evangeline, aplicando apenas a força suficiente para que ela sentisse uma pontada de surpresa. Adeus, senhorita raposa, murmurou o príncipe com os lábios ainda encostados nos dela. Gostei disso mais do que eu imaginava que iria gostar. Ele fez que ia se afastar, mas então ele apertou mais a cintura de Evangeline e a beijou de novo. Os lábios do príncipe pressionaram os da jovem avidamente, e a sua outra mão deslizou pelo cabelo dela, destruindo os cachos que Jack já bagunçara, em um beijo fervoroso. O beijo do príncipe tinha gosto de luxúria, da noite e de algo perdido que deveria ter continuado assim. O coração de Evangeline se transformou em um tambor, que foi batendo cada vez mais alto e rápido, à medida que Apolo pressionava o corpo contra o dela. Haviam camadas de roupa entre os dois, mas ela era capaz de sentir o calor que emanava do corpo do príncipe. Com o Luke, ela jamais sentira tamanho calor. Era quase quente demais, ávido demais. Apolo ardia feito uma fogueira que consome em vez de esquentar. E ainda assim, pelo menos em parte, Evangeline queria ser carbonizada, ou pelo menos chamuscada pelo príncipe. Ela pôs as duas mãos em volta do pescoço de Apolo. A boca do príncipe se afastou dos lábios dela e foi até o seu pescoço, dando um beijo depois o outro e descendo por... E uma mão gelada apertou o ombro de Evangeline e a arrancou dos braços do príncipe. Eu acho que está na hora de ir embora. Jax puxou Evangeline até a escada do camarote com uma agilidade sobrenatural. Em um instante ela só conseguia sentir Apolo, e no seguinte ela estava presa debaixo dos braços rígidos do príncipe de copas, pressionada contra a lateral do corpo gelado dele, que foi a puxando escada abaixo. Continue andando, ordenou o arcanjo. A cor de seus olhos havia mudado de um gelo sem alma para o mais vivo dos azuis, e não olhe para trás. Mas é claro que Evangeline teve que olhar para trás. Ela precisava ver o que ela tinha acabado de fazer. Apolo continuava parado no mesmo lugar. Felizmente ainda estava vivo, mas não parecia estar lá muito bem. Ficou parado no meio do camarote, passando os dedos nos lábios. Passava e repassava o dedo, como se o gosto pudesse revelar ao príncipe o que tinha acabado de acontecer. E por que ele tinha perdido o controle com uma garota que chegara a pensar em dispensar? Evangeline ficou se perguntando a mesma coisa. Apolo cruzou o olhar com o dela. Ainda havia brasas de calor nos olhos do príncipe, mas ela não conseguia distinguir se eram de paixão ou de raiva. Jax, o que foi que você fez? Sussurrou ela. Eu não fiz nada, raposinha. Você foi que fez. E amanhã à noite você fará ainda mais. O que ele quer que ela faça? Por que o príncipe beijou ela desse jeito? Gente, surreal. O capítulo 15 é uma página. É uma manchete de jornal bem pequenininha. Eu vou ler agora. O boato diário. Continuação da página 1. Evangeline Raposa tem feito jus à sua reputação de coringa. Enquanto a maioria das damas presentes no jantar de ontem à noite ficaram se pavoneando para o príncipe Apolo, Evangeline Raposa foi vista nos braços perversos de um dos amigos íntimos do príncipe. Eu não sei se Evangeline ouviu os boatos de que Apolo pode não escolher uma noiva, e por isso ela apostou suas fichas em outro alguém, ou se apenas espera causar ciúmes no príncipe.
Mas ao que parece, eu tinha razão quando a chamei de a aposta arriscada. E acabou o capítulo 15. E aí, o que vocês acharam? Eu tô bem, assim, interessada nessa história. A história é muito boa, a escrita é muito boa, muito fluida. O Jax é interessantíssimo, eu tô muito curiosa pra saber o que ele é. Quem ele é, o que ele quer, o que ele tá aprontando e por que a Evangeline beijou o Apolo. Será que ele ainda vai ser importante na história, o príncipe Apolo? Será que ele vai ser um par romântico da Evangeline?